Eu queria deixar aqui uma palavra que Deus ministrou ao meu coração para estar tratando com vocês aqui nessa manhã. Eu queria ler um versículo da palavra de Deus que está lá em Efésios, no capítulo 5, verso 18, que todo mundo já conhece, né? Mas eu acho que é um texto que ele tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo atualmente. Paulo está escrevendo aos Efésios e dizendo assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Eu sei que a irmã Adriana já orou, mas eu também queria nos direcionar em uma oração nesta manhã. Querido Deus, eu te louvo, exalto, glorifico, engrandeço, porque tu é bom, fiel, digno de louvores e de adoração. Senhor, que possa nessa manhã continuar, ó Deus, a falar ao coração, Senhor, de todos aqueles que estão nesse momento nessa live, todos aqueles que porventura, Senhor, depois estarão assistindo aos vídeos. Senhor, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja Deus. Essa carta aos Efésios, irmãos, ela é uma carta que ela sempre fala muito ao meu coração quando eu estou lendo e meditando nela. E esses dias, como eu disse, orando, Deus me deu a direção desse versículo. Paulo, quando ele escreve, né, a carta aos Efésios, Paulo ele está preso em Roma. Lá, Paulo também ele escreve a carta aos Colossenses, a carta a Filemon, e possivelmente também tenha sido nesse período que Paulo ele tenha também escrito a carta aos Filipenses. O registro dessa carta nós encontramos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 1 ao verso 20, né? Essa carta ela foi escrita no ano 61, e Paulo, quando escreve, Paulo já tinha 30 anos já de ministério. Já tinha 30 anos que Paulo ele servia a Deus. E Paulo, então, aqui ele está orientando, né, os irmãos ali daquela igreja, que eles tivessem, né, a preocupação de ter uma vida cheia do Espírito Santo. E a primeira coisa que eu quero tratar nessa manhã é justamente nós possamos entender o que significa ser cheio do Espírito Santo. Que é uma das coisas que muito se ouve, né, nas igrejas, nas pregações, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Mas o que Paulo quis nos dizer acerca disso? Qual a intenção de Paulo? Qual a ideia, né, de Paulo sobre essa questão de ser cheio do Espírito Santo? É interessante que nessa própria carta, Paulo ele já tinha falado outras duas vezes acerca do Espírito Santo, quando Paulo ele vai dizer, por exemplo, no capítulo 1, no verso 13 e 14, ele vai mostrar o Espírito Santo sendo o nosso selo, né, e o nosso penhor. Quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, nós fomos selados, marcados, carimbados, separados. E agora nós somos propriedades exclusivas, né, de Deus. Fala também da questão do penhor, né, que é a garantia que nós temos que um dia o Senhor irá nos levar para morar eternamente com Ele em um céu de glória, né, de poder e de majestade. E Paulo também, ele vai falar também no capítulo 4, no verso 30, ele vai mostrar, ele diz assim, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Mostrando também, irmãos, e refutando a ideia, né, que existia na época, de que o Espírito Santo ele era uma força, uma ideia, uma luz, uma teoria, um sentimento. Paulo está mostrando que o Espírito Santo ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. E assim como Deus e Jesus, o Espírito Santo também, que faz parte dessa trindade, dessa triunidade, ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor e da nossa obediência, né? Aí, quando nós vamos ler Atos dos Apóstolos, quando Lucas, ele escreve, doutor Lucas escreve Atos dos Apóstolos,
ele traz para nós uma ideia de que quando ele diz assim, que nós, quando você vai ler, você vai ver que tem, por exemplo, Atos 1:8, a questão do derramar do Espírito Santo, do poder. Vocês vão receber poder quando descer sobre vós o meu Espírito, né? E vocês vão ser minhas testemunhas. Então, os irmãos conhecem esse texto. E em muitos lugares, nós vamos ler, por exemplo, em Atos 4:18, a palavra vai dizer que Pedro ele desafia as autoridades, quando ele é orientado a não pregar. Quando ele diz assim, não, mas eu vou obedecer a vocês ou obedecer àquele que me mandou pregar. Mas o texto vai dizer que antes, no versículo 8, ele estava cheio do Espírito Santo. Quando você vê Atos 4:31, quando os apóstolos estavam ali naquele lugar, tinham sido ameaçados para não pregar, o texto diz que eles começam a orar e dizer, Senhor, olha as ameaças e nos dê graça para que nós possamos pregar a tua palavra. E o texto vai dizer que todos ficam cheios do Espírito. Atos capítulo 6, por exemplo, verso 8, a Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, né, ele realiza ali sinais, prodígios, ele, antes de o Senhor o recolher, ele vê o céu aberto e vê a glória do Senhor diante dele. Paulo, quando tem aquele encontro com Jesus ali no caminho de Damasco, e ele passa 3 dias cego, né, e o Senhor manda Ananias ir lá. Uma das coisas era orar para que ele voltasse à normalidade da sua visão, mas uma outra coisa importante também era que para Ananias impor as mãos sobre ele e ele fosse cheio do Espírito Santo. Então, quando nós vamos olhar os ensinamentos de Lucas, você vai ver que ser cheio do Espírito Santo tem a ver com os dons, tem a ver com sinais, com prodígios, tem a ver com o revestimento de poder, né, que é o que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, a capacitação para a obra. E a manifestação desses dons, desse poder, irmãos, elas são indispensáveis para que haja a edificação da igreja e do corpo de Cristo. Sem esse poder, irmãos, a igreja ela não tem como crescer, como avançar na evangelização, né? E no ganho de almas, porque a Bíblia ela não vai nos mostrar que é o Espírito Santo quem convence o homem. Então, o Espírito Santo, ele tem muitas funções na vida de um crente. É ele quem opera o novo nascimento, é ele quem regenera o crente, é ele quem testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, é ele quem nos ajuda na santificação, é ele quem opera em nós o caráter de Cristo, é ele quem nos assiste nas nossas fraquezas, quando a Bíblia vai dizer que ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. A palavra vai dizer que ele é o nosso consolador, é ele quem produz em nós o fruto do Espírito. Então, o Espírito Santo ele tem funções que são indispensáveis na vida de um crente, né? O crente ele precisa ter, né, essas ações do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Aí o que eu acho interessante é que Paulo chega agora e Paulo diz, olha, não se embriague com vinho, mas se encham do Espírito Santo. E aí quando você para pensar, o que é que tem a ver uma pessoa embriagada com uma pessoa cheia do Espírito Santo? E quando você vai pensar sobre isso, uma das coisas que é interessante de se pensar é que uma pessoa, quando ela está embriagada e o álcool está dominando a sua vida, essa pessoa, ela perde o autocontrole, ela perde o equilíbrio, ela perde a sensatez, a prudência, a razão, né? Ela fica agindo baseada naquilo que aquele poder do álcool está operando na vida dela. Então, alguém que está embriagado fica mais valente do que os outros, de repente fica rico, né? Então, a vida fica controlada, dominada, né, pelo Espírito Santo. Então, o que Paulo está querendo nos mostrar é que eu e você, nós precisamos
que o Espírito Santo ele nos encha de tal forma que a nossa vida ela fique totalmente controlada e dominada pelo Espírito Santo. Que as nossas ações, que tudo aquilo que nós formos fazer, pensar, seja direcionado, controlado pelo Espírito Santo, né? E eu pensando aqui também, queridos, né? Por que Paulo ele se preocupou com isso? Que Paulo ele orientou aqueles irmãos daquela igreja e serve para nós também nos dias atuais? Por que Paulo ele teve essa preocupação de que, olha, vocês precisam ter uma vida cheia do Espírito Santo? Vocês precisam ter uma vida controlada, guiada, direcionada pelo Espírito Santo. E vocês também precisam experimentar os dons, a capacitação, o poder que o Espírito Santo ele derrama, né, sobre as nossas vidas. E Paulo, irmãos, na verdade, Paulo ele sabia, e eu acho extraordinária a capacidade intelectual e de ensino que Paulo tinha, e a intimidade que Paulo ele tinha com Deus e com o próprio Espírito, que Paulo ele entendia, irmãos, que não tem como um crente, principalmente se a gente trouxer para os dias atuais, não tem como um crente ele servir verdadeiramente a Deus se ele não tiver uma vida cheia desse Espírito. Paulo ele sabia, irmãos, disso, que sem o auxílio do Espírito Santo, irmãos, não tem como prosseguir. Esses dias eu pregava na igreja, na igreja aqui pela a qual eu sou pastor, e eu dizia aos irmãos, se todas as pessoas que se afastaram já do evangelho aqui no nosso distrito voltassem para as igrejas lotavam. E a palavra vai dizer que agora que nós estamos caminhando para o final, né, a conclusão, né, da nossa do nosso tempo aqui nesse plano aqui, o amor de muitos vai esfriar, muitos vão retroceder, vão desistir da caminhada. E só aqueles que estiverem com a vida realmente no altar, que estiverem com a vida plena, cheia do Espírito Santo, é quem vai conseguir permanecer firme e fiel até o fim. Então, como eu disse, Paulo, quando ele escreve, quando eu disse no início, Paulo, quando ele escreveu essa carta, Paulo ele já tinha há 30 anos, né? Os teólogos, eles dizem que Paulo já tinha 30 anos que Paulo servia a Deus. Então, Paulo, ele sabia exatamente, irmãos, que muitas coisas, elas se levantam na vida de um crente para tirá-lo, né, da presença do Senhor e para fazê-lo desistir, retroceder, né, na sua caminhada com Deus. Então, eu posso citar aqui alguns exemplos de algumas coisas que lutam contra nós para nos tirar da presença de Deus e que se nós não tivermos esse auxílio, se a nossa vida ela não tiver vivendo essa plenitude do Espírito Santo pela qual eu estou falando nessa manhã, a gente não vai conseguir. Então, algumas coisas que lutam contra nós, por exemplo, é o velho homem, a velha natureza pecaminosa, a nossa carne, os nossos desejos, os levantes, né, diários de Satanás que tentam todos os dias minar a nossa fé, as bandejas e os prazeres que o mundo está aí oferecendo a todo tempo. Uma outra coisa também é a frieza, às vezes o desânimo, às vezes as distrações. Sem contar, irmãos, que nas nossas vidas diárias nós vamos enfrentar lutas, adversidades. Em muitos momentos nós vamos nos decepcionar, em muitos momentos nós vamos nos frustrar. Aí vem as traições, vem os medos, as angústias, às vezes pessoas com vários tipos de complexos, traumas, as enfermidades, as marcas que a vida e as pessoas elas nos deixam. Aí as tempestades, os ventos contrários, os dias de dor, de choro, de luto, os dias em que a gente muito sente vontade de parar, de desistir, de abrir mão, abrir mão de tudo. Então, nós passaremos, irmãos, e passamos por muitas coisas para tentar nos afastar do caminho do Senhor.
Mas se a nossa vida ela estiver cheia desse Espírito, nós vamos poder dizer como Jó ele disse, que durante toda a sua vida ele não desviou seus pés do caminho do Senhor. Então, Paulo, irmãos, ele se preocupou em mostrar que sem a presença, sem a plenitude do Espírito Santo, fica muito difícil de prosseguir. O próprio Paulo, por exemplo, na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 8, acho que estava na Ásia, ele disse que passou por tanta tribulação, tanta provação naquele lugar, que ele disse que se preocupou até pela sua própria vida. Então, uma coisa que eu quero deixar claro aqui, nas lutas de Paulo, quem era que, queridos, que consolava, animava, fortalecia e ajudava o apóstolo Paulo a permanecer firme de pé? O Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo sobre a vida de Paulo. Foi ele quem ajudou Paulo a chegar firme até o final, e no final da vida dele, ainda declarar assim, que ele combateu o bom combate, completou a carreira dele e guardou a fé. Então, eu venho nessa manhã dizer para vocês que nós precisamos se encher do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo seja a nossa fortaleza, a nossa proteção, ele seja o nosso livramento, o nosso socorro, porque é ele quem nos anima, é ele quem revigora as nossas forças, é ele quem nos faz resistir às investidas do diabo, é ele quem nos consola. O Espírito Santo, queridos, ele precisa estar nas nossas vidas como um muro ao nosso redor, nos protegendo. Então, Paulo ele se preocupou com isso. Olha, vocês precisam se encher do Espírito Santo. E uma coisa também que eu quero estar trazendo para as nossas vidas aqui nessa manhã, uma terceira coisa, queridos, entendam uma coisa, somente um crente que ele tem esse entendimento que ele precisa ter essa experiência com o Espírito Santo, no sentido de ter uma vida controlada por ele, e experimentar os dons, a capacidade, tudo aquilo que o Espírito Santo, né, as ferramentas que o Espírito Santo nos coloca para trabalhar. Somente um crente assim, ele vai poder fazer a diferença nessa geração corrompida que nós estamos vivendo agora. Crente sem experiência com o Espírito Santo, ele não vai conseguir ser sal e luz da terra. Eu me lembro aqui, queridos, por exemplo, Atos capítulo 3, quando a palavra vai falar daquele homem que esmolava pedia esmola lá na porta do templo. Quantas pessoas, irmãos, passaram ali por aquele homem? Talvez deram esmola, outros não, mas quantos anos aquele homem passou ali, queridos, naquele lugar? Todos os dias, pessoas passavam para lá e para cá, os religiosos da época, as pessoas indo ali para as suas orações, mas aquele homem não pôde ter a vida dele mudada, transformada. Mas aí o texto vai dizer, irmão, no capítulo 3, que após o revestimento de poder, lá do capítulo 2, a palavra vai dizer que Pedro e João, eles resolvem ir para o templo, para a oração. Eles estavam cheios, porque foram revestidos pelo poder naquele dia, continuaram cheios e queriam se encher ainda mais. Então foram para o templo para orar. E aí, irmãos, tem um encontro com aquele homem. Agora, quem se encontra com aquele homem não era mais uma pessoa religiosa, talvez um fariseu daquele da época, um saduceu, aqueles que Jesus chamou de hipócrita. Agora, quem passa por aqueles homens ali, por aquele homem agora, eram dois homens cheios do Espírito Santo de Deus.
E aí o texto vai dizer, como os irmãos já conhecem, né? O texto vai dizer que aquele homem, ele olha para eles e diz assim, pede uma esmola. E é interessante, irmãos, que Pedro ele diz assim, olhe para nós. E aquele homem olha achando que vai receber uma esmola, mas o que aquele homem ia receber naquele momento ia mudar totalmente a vida dele. Então Pedro olha para aquele homem e diz assim, nós não temos ouro e nós não temos prata, mas nós temos algo aqui que vai mudar a tua vida e a tua história para sempre. Nós temos o poder do Espírito Santo agindo nas nossas vidas. E ele vai dizer assim, em nome de Jesus, levante-se agora e ande. E o texto vai dizer que imediatamente os pés daquele homem voltam ao normal e ele, de um salto, ele se coloca de pé e começa a glorificar a Deus e exaltá-lo e engrandecê-lo e vai para o templo para quê? Para adorar e louvar e agradecer ao Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele sempre terá uma palavra de ânimo, ele sempre vai ter uma palavra de esperança, de conforto, de consolo, de encorajamento, ele sempre vai ter algo vindo da parte de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. E nós vivemos, irmãos, uma sociedade doente. Nós vivemos uma sociedade, irmãos, sem Deus, ansiosa, depressiva, estressada, apressada. E eu e você, nós precisamos ser essas pessoas cheias do Espírito Santo que vamos fazer a diferença na vida das pessoas que cruzarem o nosso caminho. Então, precisamos, irmãos, ter algo para oferecer a essa sociedade doente, sem Deus, precisando gente dele. E nós, o que nós temos para oferecer, irmãos, que é Jesus Cristo e a sua palavra, isso só vai surtir o efeito que precisa ser feito quando eu e você, nós entendemos que o Espírito Santo precisa ir na frente das nossas palavras, das nossas atitudes. Ele é quem vai nos capacitar, ele é quem vai nos usar. Então, que nessa manhã, né, vocês possam guardar essa singela palavra no coração de cada um de vocês, e vocês possam colocar em prática nas suas vidas, como Paulo disse, nós não devemos ser só ouvintes, mas devemos ser praticantes, e possamos buscar uma vida plena do Espírito Santo, nós possamos experimentar as maravilhas, né, dos dons, da capacitação, né, de você poder orar na vida de uma pessoa, pregar para ela e ter a alegria de ver Deus trabalhando na vida dessa pessoa, essa pessoa ter uma vida transformada, mudada, né? Então, que Deus vos abençoe de uma forma grandiosa. Eu queria agora que nós pudéssemos estar fazendo também ainda uma oração, nós possamos pedir que o Espírito Santo, ele nos encha, e que todas as pessoas que vão ter acesso a essas gravações, a palavra possa ir falando ao coração dessas pessoas durante toda essa programação e que vidas sejam transformadas e impactadas pelo poder do Espírito Santo. Então, eu convido os queridos a nós estarmos orando nessa manhã mais uma vez. Deus, mais uma vez eu te louvo, Senhor, nessa manhã, mais uma vez eu te engrandeço, mais uma vez eu te exalto, mais uma vez eu te glorifico. Muito obrigado, Senhor, por esse trabalho tão maravilhoso, Senhor, que tem impactado vidas, ó Pai, ao longo desse tempo. E não vai ser diferente, Senhor, com essa programação agora desse mês. Vidas vão ser transformadas, vidas serão alcançadas, servos teus, Senhor, serão reanimados, serão fortalecidos, revigorados. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que a plenitude, Senhor, do Espírito Santo seja derramada sobre a nossa vida, para que nós possamos, Pai, fazer a tua obra de uma forma mais intensa, de uma forma mais eficaz,
Derrame os dons, Pai, sobre as nossas vidas, nos capacite. Use, Pai, a nossa vida, Pai, de uma forma, Senhor, extraordinária. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa encher, ó Deus, a vida de cada um que está, Senhor, nessa live, nesse momento. E todos aqueles, ó Pai, que estarão depois assistindo, Senhor, essas gravações. Pai, eu te louvo, Senhor, por tudo que Tu tem feito, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, entender que a necessidade urgente para esse tempo, Senhor, é uma vida plena do poder do Teu Espírito Santo sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor.